Boa noite, Maurício. Tudo bom? Boa noite, Flávio. Tudo bem. Tudo bom? A Bruna mandou uma mensagem Tá, dizendo que ainda não foi chamada. ô, Fânia, eu vou pedir para chamar aí a Bruna. Entrou. A Bruna entrou. Pede para participar, Bruna. Entendeu? Que enviou a solicitação. Vamos só aguardar aí. Boa noite a todos. Estamos só aguardando a entrada da Bruna para a gente começar. A Bruna. Bom, vamos começando e a Bruna vai entrar. A Bruna já enviou a solicitação. Deve estar entrando aí daqui a pouco. A gente vai começando aqui. Boa noite, então. Boa noite a todos. Acho que todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, eu sou Flávio Graça, médico veterinário. Eu formei na UF, né, em março de 91. Depois eu fiz mestrado, doutorado na Rural, na Universidade Federal Rural. Terminei o doutorado em 2007. Hoje eu atuo como professor e atuo como militar também. Sou major da Cavalaria da Polícia Militar do Rio de Janeiro e trabalho ainda bastante na clínica de equinos, cuidando dos animais. E tenho o prazer de convidar o Dr. Maurício Mossé. A gente vai ter um papo sobre a clínica de equinos. Obrigado. O Dr. Maurício Mossé é médico veterinário, né? Formou na Rural, né, Maurício? E especializado. Vai falar um pouquinho depois para a gente melhor da especialização dele, mas ele atua na odontologia, especificamente na parte de odontologia veterinária em equinos e também em pequenos animais. Então, Maurício, queria agradecer a sua presença aqui e te perguntar primeiramente, né? Por que você tomou a decisão de ser especialista? Como é que aconteceu isso na tua vida, né? Como é que você começou a trabalhar primeiro e por que você procurou essa especialização? Só deixar claro que o Maurício foi um dos pioneiros no Brasil e no estado do Rio nessa área. Então, Flávio, eu quando formei, né? A gente sai meio sem rumo da faculdade, geralmente, né? Caçando o que fazer. E tive a felicidade de cair lá no Ross Center, né? Fazer residência no Ross Center. E, na verdade, eu não dava para clínica, não era meu forte. Então, o Caso Eduardo, ele me sugeriu de eu estudar odontologia de equinos. Eu comecei a estudar e me apaixonei. E veio adiante. Comecei a atuar na especialidade, a estudar, fazer cursos, né? Naquela época não tinha curso no Brasil, né? Então fui para fora, fui primeiro para a Argentina para aprender com um profissional lá, depois eu fui para os Estados Unidos, né? E para aprender com outros profissionais lá. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bruna. Maurício está explicando para a gente aqui, né, como é que ele começou a carreira dele. E aí, de lá para cá, surgiu a pós de odontologia em pequenos animais, em 2002, né?
E aí eu fiz a pós, né, porque eu queria mais conhecimento. E também já tinha ainda, a odontologia de equino não era um mercado tão fácil, não era tão difundido, não tinha tanta procura. E eu comecei a atuar também em odontologia de pequenos, né? Mais tarde, eu fiz a pós lá do IBVET, né, em 2017, isso já com 17 anos de odontologia de equinos. Após em odontologia de equinos, né? Me certifiquei nos Estados Unidos, da ADPA, né? Dental Providers of America. E estamos aí na luta, né? Batalhando aí na odontologia veterinária. Fui presidente da Associação Brasileira de Odontologia de Equinos até o ano passado, né? Interessante, Estamos aí. muito bacana. E eu queria apresentar vocês, né, a doutora Bruna Patrícia, que também é médica veterinária, ela vai falar um pouco da formação dela para a gente. Ela trabalha, ela é cirurgiã clínica na clínica Horse Center, que fica ali em Pedro do Rio, né? Pedro do Rio e Itaipava. Ali. Pedro do Rio. Pedro do Rio. E a gente estava até conversando, é uma das clínicas, é a clínica de propriedade do Dr. Carlos Eduardo Veiga, e é uma das clínicas mais bem montadas, acho que da América Latina. É uma clínica que realmente a gente chama que é o fim da linha no bom sentido, né? Porque é o fim da linha para chegar ali, ter todos os recursos para você poder atender um animal. Tem 2 centros cirúrgicos, ressonância, radiologia, todas as especialidades, né? Depois ela vai falar um pouquinho. E assim, é muito interessante, porque dá para você exercer, né, uma medicina de ponta em equino, né? Então, Bruna, fala um pouquinho da sua formação e se apresentar aí. Também sou ruralina, como o Maurício. Legal. Fiz a residência em clínica e cirurgia de grandes lá. E durante a minha residência lá, eu fiz a prática da residência, eu fiz aqui na Center. E um mês aqui, o Carlos Eduardo me chamou para compor o quadro de residentes. Então, terminei minha residência da Rural, fiquei aqui na Horse Center. Terminando minha residência, fiquei 4 meses nos Estados Unidos, passei por diversas clínicas também, para aprender coisas novas, novas tecnologias, trazer novidades para a gente aqui na Horse Center, e fiquei como contratada aqui do Carlos Eduardo. E hoje, de veterinário, somos eu e ele, né? Ele fica mais na ortopedia, na medicina interna e nas cirurgias abdominais. E também a gente tem hoje 3 residentes com a gente, formados. Um é do Rio Grande do Sul, São Paulo, e o outro é daqui da região, mas é formado no Rio Grande do Sul também. Interessante. Então, são 3 veterinários? São 2 veterinários responsáveis e mais 3 tem. Interessante. Então, gente, e me fala uma coisa também, Bruna. Então, eu estava falando com o Maurício, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O desafio que é a gente trabalhar com equinos, já é um desafio trabalhar com grandes animais. E no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, porque a gente fala, o Rio de Janeiro não tem uma vocação agropecuária forte. Então, a gente vê colegas que trabalham no Mato Grosso, em São Paulo, Minas. Você encontra muito proprietário que vive daquilo. É a atividade principal dele. E aqui, geralmente, o animal de grande porte está num sítio, num local de final de semana. Como é que é esse desafio para você? Depois eu pedi falar um pouquinho a opinião do Maurício. Hoje, aqui na clínica, né, a gente recebe animais de todos os lugares, principalmente para a questão dos exames de imagem e da parte de cirurgia ortopédica. Então, hoje, os maiores clientes que a gente tem, a maior população de clientes que a gente tem da ressonância e da cintilografia, hoje são de São Paulo. A gente tem animais de ponta aqui no Rio de Janeiro, pode ser minoria, não vamos comparar São Paulo, mas os atletas que hoje vêm aqui para a clínica são de São Paulo, principalmente São Paulo. E no Rio, de outros estados não vêm muitas das vezes por conta de distância, né? O frete do caminhão é muito caro, a diária do caminhoneiro é muito caro. Então, isso que não vem. Eu queria mandar, mas eu não consigo mandar. A gente
aqui do Rio, a população que a gente atende hoje é só emergência porque precisa. Uhum. É mais cirurgia, né? É cólica, né? Tem como Cirurgia cólica, cólica, não quer perder o animal e aí recorre a vocês. mas E parte de imagem e cirurgia ortopédica hoje praticamente são. E a mesma coisa a gente vê dos cursos, né? Tem feito uma série de cursos aqui na clínica. E é até muito triste isso. A gente vê os estudantes vindo de outros estados. A gente já teve estudantes do Nordeste, do Norte, vindo para cá estudar, e o pessoal do Rio, pouco. é interessante esse perfil que a gente vê, né? Maurício também, né? Você também ministra muitos cursos de odontologia, né? Eu ministro o curso lá pelo Equino Jacó, né? E é exatamente o que a Bruna falou, a gente tem muitos alunos de fora, de outros estados. Né? Do Rio de Janeiro tem poucos, aparecem, mas parecem poucos, mas de fora. Muitos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, mas do Rio de Janeiro... É verdade. Não, porque assim, não, porque querem mexer com cavalo. Não, tem gente do cavalo que quer mexer com cavalo. Eu ia falar assim, não, é porque no Rio tem pouco porque é voltado para pequenos. Não, tem pessoal voltado de grandes, mas que... Não se especializa, né? Tem oferta de cursos, né, no Rio. Né? Tem o Rocenter, tem o Equino Jacó, que faz esses cursos, tem oferta de cursos. Né? Quem quiser aqui fazer curso, tem. Parece que o pessoal prefere ir para fora, ir para São Paulo. Não, e outra coisa também que eu vejo, você que atende muitos proprietários aí de fora, eles estão mais acostumados a pagar, a remunerar melhor o veterinário, não é verdade? Você não sente isso? Sim, com certeza. Né, a gente vê um vício assim no Rio de Janeiro de desvalorização assim do profissional, maior do que nos outros estados. Sim. Eu rodo muito, viajei muito, a minha vida toda conheço profissionais de outros lugares. Tenho alunos meus que trabalharam comigo e depois foram trabalhar em outros estados, e eles falam, olha, aqui o proprietário, ele está mais acostumado. Você pede uma radiografia de um equino, ele rapidamente se prontifica a chamar um profissional que vem radiografar o equino, ele paga por isso, sem problema, né? Mas eu vou ter que pagar outro. Aqui no Rio, mas eu vou ter que pagar outro profissional, você não vai sozinho resolver o problema, não. Chamar uma pessoa especializada em radiologia para... mas aí já paguei você, vou ter que pagar outro. Ele acha que você, né, vai ter uma mágica ali. E lá em São Paulo, a gente vê mais essa cultura, em Minas, em outros... o pessoal tem mais essa cultura, já entender essa dinâmica, né, que ocorre. A parte da especialização, né, mais valorizada. Eu conheço veterinários de São Paulo que mexem só com ultrassonografia, outros que mexem só com radiologia, e que tem uma rotatividade muito grande. Exatamente. Veterinários que não tem, que vai dizer, porque você tem que ser veterinário de equino, você tem que ter um raio-x, um ultrassom, senão você não consegue trabalhar. Isso é coisa daqui do Rio. Em São Paulo a gente vê o veterinário, ele é do campo, ele tem material básico para ele fazer um atendimento de emergência, para fazer um atendimento de locomotor. E se precisar do colega do raio-x, ele vai chamar o colega do raio-x, ele vai chamar o colega do ultrassom, ele vai chamar o dentista. Exato. Então, acho que é uma cultura, né? E a gente está falando de um mesmo país, a mesma moeda, Sim. a mesma renda per capita, né? Tudo bem, São Paulo é maior, tem muito mais, tem mais animal, mais cavalo, mais gente, mas mesmo assim proporciona. Se a gente fizer uma proporção, nas devidas proporções, o Rio de Janeiro ainda vai sair abaixo. E eu acho que isso passa muito pela valorização do profissional, né? Pela cultura, pela postura. Não estou colocando... a valorização do profissional envolve também nós, veterinários. Né? Eu falo nós, nossa classe, que tem que estar se valorizando, se colocando. Acho que é muito importante. Né? A gente vê profissionais, às vezes, atendendo animais por um valor muito pequeno. Né? Isso se volta contra eles mesmos. Porque depois ele mesmo não consegue reverter aquilo, e na hora que ele vai... e aí, com o tempo, ele acaba descobrindo que, mesmo que ele trabalhe os 30 dias do mês, ininterruptamente, ele não consegue ter renda suficiente para se manter. Porque
vai entrar o material, o desgaste do veículo, a gente falou agora, atualização profissional, tudo isso é custo. Né? E aí a gente vê também, não existem campanhas de valorização do médico veterinário, né, no interior, a gente não vê isso chegar, né, para o homem do campo. Não é verdade? Não, com certeza. E como tu tinha falado, né, a gente aqui, vinha, recebe um proprietário assim, pô, já gastei não sei quantos reais com um diagnóstico. Aí faz isso aqui, faz isso aqui lá, faz isso aqui lá. Aí vem para cá, no final da linha, e o cara paga para fazer uma ressonância, o cara paga para fazer uma cintilografia, porque ele quer um diagnóstico, ele quer saber se é para parar. O cavalo não tem jeito. Assim, o cara quer um diagnóstico. Ele também não quer. Exatamente. Tem isso, então a valorização é zero. É isso. Então, assim, a gente está falando isso porque, é claro, né, a nossa live aqui envolve também o tema da nossa classe, o conselho, né? E a gente está. Uma das nossas propostas da Chapa 2 é um programa de valorização profissional. Né? Primeiro, acho que passa por isso que a gente falou. É um programa de valorização profissional para a sociedade. Né? Falar do veterinário falar do veterinário para a sociedade, ela conhecer o trabalho do veterinário. Outra questão que eu acho que é importante, eu estava conversando, né, com vocês também anteriormente, a gente, quando vai contratar um advogado, a gente passa por uma... Ele fala sempre, olha, eu tenho uma tabela da OAB, eu tenho que me guiar por ela, eu posso até fazer um preço um pouco melhor, ou parcelar, mas eu tenho uma tabela, eu não posso fugir muito daquilo. E nós, veterinários, até hoje, a gente não tem uma tabela de referência. Não tem um preço de referência, né? Para que você possa falar para o proprietário, olha, existe uma tabela oficial de serviços que pode ser, não precisa ser criada pelo conselho especificamente, mas ele pode apoiar as associações e oficializar essa tabela, né? A gente quer ter um parâmetro, ela não precisa também ser uma tabela rígida, mas ela pode ser uma referência para balizar o trabalho do profissional, principalmente do recém-formado, né? Que muitas vezes, equivocadamente, por inexperiência, ele ainda mora com os pais, o pai deu o carro para ele trabalhar, ele não teve que investir no carro. Então, ele se equivoca, às vezes, no valor e achando até que uma síndrome também de autodesvalorização. Ele fala, poxa, eu sou recém-formado, eu tenho que pegar a estrada. Então, começa cobrando pouco e depois não consegue mais reverter aquele quadro. Então, isso tudo, eu acho, que passa também por um programa de capacitação, de orientação, né, que a gente não teve. Uhum. Né? Eu, pelo menos, nunca tive. Não sei vocês. Então, assim, a gente foi jogado... A gente a faculdade terminou... Né? A gente vê, esse é o drama de todos os estagiários, a maioria que vê final de período, né, último período. E a insegurança deles é isso. Como que eu faço? Eles sempre perguntam, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quanto cobrar? Mas é uma coisa que a gente não aprende realmente na veterinária, é a parte de gestão, de você saber cobrar, de quanto, calcular o preço, né? Calcular o quanto que você gasta para justamente tudo isso que o Flávio falou, na capacitação, na atualização, o gasto com o carro, o gasto com material. Né? Então, muitas vezes, o preço ele é montado para o cara entrar no mercado. Então, joga o preço lá embaixo. E aí não consegue se manter. Né? E aí a profissão passa a ser ingrata. Né? A profissão é ruim. A profissão não remunera. Mas falta a valorização do próprio veterinário, né? Dele então, se valorizar. Hoje... E a gente acaba... Assim, a gente que está no mercado, a gente acaba concorrendo com o pessoal menos capacitado com um preço muito mais baixo. Tem proprietários que enxergam a diferença. Tem proprietários que estão buscando o preço menor. Né? Por mais que tenha uma qualidade de serviço duvidosa, em alguns casos. Né? Porque eu vejo isso muito na odonto. Né? Como eu falei para você, né? Fala assim, a gente tem... que é uma coisa que a gente tem que pontuar, né? Que existem os cursos bons, existem os que são marqueteiros, que vendem a falsa ilusão que vai te preparar para o mercado profissional, não só em odonto,
né? Mas como a Bruna falou também na nossa conversa, em anestesia, em cirurgia, enfim, nas outras áreas, né? Então promete que o cara vai aprender aquela especialização em 3 dias. É impossível você aprender uma especialização em 3 dias, né? Os assuntos são muito complexos. É muito importante perante a sociedade uma campanha forte do Conselho, mostrando também o quanto que vocês se capacitaram, o quanto que nós nos capacitamos, o quanto que nós investimos. A gente tem aqui, a Bruna fez dois programas de residência, viajou para fora. Olha o tempo que isso foi, até ela realmente vamos dizer assim, construir, né, a formação profissional dela e hoje poder atuar. O Maurício, né, foi para fora, ficou um tempo lá fora, comprou equipamento, compra equipamento até hoje, né? Toda hora ele desgasta. Ele desgasta, ele tem que ser substituído. Exato. Né? Não dura para sempre. Exatamente. E equipamentos novos, né, que vão surgindo e tudo mais. Então, isso tudo, né, tem que ser mostrado para que a população entenda o valor do veterinário. Né? Então, acho que eu vejo esse um papel do Conselho, não é só punir o profissional, que é importante também aquele que tiver de má fé, que agir de forma mal intencionada, claro, mas também a gente pode promover o bom atendimento. Se o Conselho protege a sociedade do mal profissional, ele também tem que estimular que cada vez a gente tenha um número menor de profissionais ruins. E isso você pode fazer também promovendo, informando, educando, para que você tenha cada vez mais profissionais de um nível mais alto. Acho que isso é muito importante. Correto? E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. A gente pagou agora recentemente a anuidade do Conselho, né? Todos nós veterinários inscritos no Conselho. Eu ia perguntar, primeiro as damas, né? Perguntar para a Bruna. Você percebe retorno na anuidade do Conselho? Atualmente não. E aqui na clínica a gente tem uma outra questão, né? Eu pago o o Carlos Eduardo paga dele, a gente tem um veterinário patologista aqui. E além disso, a gente paga um CRMV para a farmácia funcionar, para a clínica funcionar e para o laboratório funcionar. Pois é. Então, olha só, a gente está falando aí, né, só na pessoa sua, do Carlos Eduardo, já são 2 físicos, mais 3 jurídicos. Então, são 5 anuidades. Num local que gera emprego, gera trabalho e emprega outros veterinários. Então, assim, a gente vê o custo elevado disso e qual o retorno. A percepção é muito pequena. Porque é importante, não a pessoa que está pagando ter a percepção de retorno. Ela tem um pouco. Eu vejo isso nos médicos. Os médicos pagam o CREMERG, eu converso muito com eles, e todos os médicos que eu converso falam, eu tenho a percepção que eu tenho retorno no que eu pago. E o valor do CREMERG é maior do que o nosso. Né? E eles sentem que tem um retorno. Através de educação continuada, eles têm uma percepção de dispositivos digitais que tem no site do Conselho, receituário eletrônico, atestados eletrônicos, para que eles possam utilizar, né, sem ter que contratar um serviço adicional. Eles têm esse trabalho, o serviço do Conselho, cursos EAD. Então, assim, você tem um retorno, pesquisa bibliográfica, consultas, informativos, jornais, até o jornal do Conselho, né, que a gente tinha antigamente, ele acabou e a gente não tem mais um informativo ali de algumas que os colegas estão fazendo. Eu acho que é importante, né? Podia ser digital hoje, mas também não está ocorrendo, nem presencial, nem digital. Não. E uma coisa que a nossa colega aqui, a Julia Asher, botou aqui, que é importante, né? Quando o Conselho vê algo, que é aquela coisa que a gente estava conversando, né? Quando aparece, por exemplo, alguém exercendo a profissão ilegalmente, né? Ou a questão do excesso de faculdade, vai e põe a nota de repúdio na internet. Né? A gente só vê a nota de repúdio, a gente não vê uma ação mais concreta. Então, assim, não está mostrando serviço para a gente, né? Hoje a gente, né, é uma tecla que vocês estão batendo, né, que a Chapa 2 está batendo, que é a questão dessa quantidade de faculdade aberta aí. Né, são 39, né?
São 39 no estado do Rio de Janeiro. Parece que eu estava vendo outra live de vocês, o outro colega falando que são quase 600 no Brasil. Gente, a gente sabe que a maioria dessas faculdades ainda não tem turma formada. Na hora que formar, se botar aí, calcula aí 20, pelo menos uma média de 20 por faculdade por semestre, vai ser um absurdo de veterinário entrando no mercado. Será que tem mercado para isso? Como é que vai alocar esse pessoal? Eu vejo assim, o pessoal que está formando agora, que formou agora, eu conheço algumas pessoas que formaram, muita gente fora do mercado, muita gente desistindo da profissão, indo fazer outras coisas, entendeu? Abrindo outros negócios. Isso. Né? Assim, ele foi logrado, ele foi enganado. Prometeram uma coisa que é cruel, né, cara? Uma coisa que eu falo muito, que a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida hoje é tempo. As outras coisas você pode substituir, você pode perder a tua casa, você pode, com o tempo você pode comprar outra. Né? Perder o carro, com o tempo você pode comprar outro. O dinheiro você perdeu, você pode trabalhar e recuperar o dinheiro. Né? Agora, tempo você não recupera. Você perder 5 anos da sua vida por uma coisa que não lhe serviu, é muito tempo perdido, é um pedaço da tua vida que vai embora. Pois é. Eu acho cruel, eu acho que é muito cruel do MEC ir julgar e avaliar uma faculdade quando forma a primeira turma. Quando forma a primeira turma, você tem... Não, são 5 anos, né? São 5 anos, são 2 turmas por ano, você tem... Abaixo dessa turma tem mais 9. Né? E se reprova a faculdade? Essa faculdade... Isso aconteceu com a faculdade de Direito há um tempo atrás. O MEC chegou e não reconheceu. Essa faculdade não podia ter funcionado. Mas e a turma que formou? O que os caras fazem com o diploma que não vale nada? E o tempo que eles perderam, que pagaram? E geralmente a gente que tem que se esforça para estar ali, né? trabalha de noite, ou estuda à noite para trabalhar de dia, né? Faz um sacrifício para conseguir realizar o sonho de ter o curso superior. Né? É verdade. Exatamente, você falou a palavra certa, o sonho. É você brincar com o sonho das pessoas. Né? A veterinária, ela é muitas vezes a pessoa faz como uma paixão, um sonho que ela desenvolveu, e as duras penas, às vezes, são pessoas que, às vezes, têm dificuldade de custear uma faculdade privada. Né? A gente teve a felicidade, nós 3 aqui, de fazer uma faculdade pública, mas nem todo mundo tem. Então, assim, você paga e aí você é logrado. Não estou dizendo que todas as faculdades privadas são ruins, pelo contrário. Não, tem as faculdades privadas são muito boas, mas tem umas... Excelente. Mas a gente tem aí... e aí a gente está vendo o seguinte, algumas propostas voltadas para fazer uma prova no final da faculdade. É uma ferramenta? Sim, mas não pode ser a única. Senão você vai criar também uma indústria de cursinhos. E a veterinária é uma profissão essencialmente prática. Você precisa ter um hospital veterinário para praticar durante a graduação, ver os casos, ver os atendimentos, discutir com seus professores. Você precisa ter laboratório, você precisa ter diagnóstico, ou seja, você precisa ter outras áreas também sendo desenvolvidas, de alimentos, de silvestres e outras. Então, assim, é muito complexo um curso de veterinária e você não pode minimizar isso Hoje em dia parece que a pessoa coloca uma sala de aula, um anatômico, que ela pega uns tambores lá, bota formol e bota as peças ali dentro, uns ossos, e começa o curso. Pronto. E aí ela já vai trabalhando com o dinheiro dos alunos. Fora as faculdades que não tem nem anatômico, começam sem anatômico, alugam o anatômico da outra. Então, a área que estava aqui contando que a menina já está para formar nos últimos períodos e não fez anatomia até hoje. Como? Eles tragicômico. Mataram o primeiro período, pularam direto, seguiu a anatomia. Pois é. Então, assim, a gente precisa ter o conselho. Eu prometi aqui, o conselho regional vai mudar isso tudo no Brasil inteiro? Claro que não. Né? Seria demagógico a gente falar isso. Mas a gente, enquanto Chapa 2, se a gente for eleito, a gente pretende, primeiro, pressionar o Conselho Federal, claro, para estimular a criar voltar com o programa de acreditação das universidades. O que uma universidade tem que ter? E ela ser creditada no Conselho. E o Conselho voltar a ser uma referência, ou ser uma referência, melhor dizendo, ser uma referência para
aquele pai que vai matricular o filho na faculdade buscar no conselho, pô, será que essa faculdade ela está acreditada? Será que ela tem os pré-requisitos mínimos? Ou eu vou pagar? Porque o pai não sabe, ele é leigo, a família não é veterinária. A filha passou, ele vai... Muitas vezes, o filho ou a filha, eu falo a filha porque hoje em dia a veterinária, a maioria é mulher, né? Mas a gente vê o filho, ou a filha, eles são o primeiro nível superior daquela família. Muitas vezes acontece isso. Então ela nem passou, a família nem passou por uma faculdade e aí tem dificuldade de avaliar aquele curso. Então ela pode recorrer ao conselho para ditado, se ele tem os pré-requisitos mínimos, né? Ou seja, isso é importante também, além da prova, além de... Então, assim, existem ferramentas que podem ser utilizadas. A gente sabe que essa grande quantidade de profissionais de nível superior sendo jogado no mercado sem formação, né, sem formação profissional, eles vão desistindo, vão procurando outras atividades. Ou seja, como o Maurício falou, são anos perdidos. E isso é muito sério, isso é muito importante. Então a gente precisa falar sobre isso, né? E a gente, às vezes, acaba recebendo. Vocês que trabalham, vamos dizer assim, são fim de linha no atendimento, o Maurício no atendimento odontológico, muita gente mexeu. Você encontra animais que passaram por mãos de profissionais que não tinham, assim, recém-formados, que não estavam preparados. E aí chegam para vocês, às vezes, com muitos problemas, não é verdade? Sim. É a questão também, não só das faculdades, mas dos cursos. Né? Dos cursos extracurriculares, vamos dizer assim, né? Dos cursos que tem de formação técnica que te dá uma ilusão de que você vai aprender aquela especialidade em 3 dias. Isso. Não existe Exatamente. isso. E, assim, a odontologia ela sofre muito nisso porque há aquela ilusão de que achar que a odontologia de equino é lixar dente de cavalo. E não é você tirar ponta de dente. Isso não é odontologia, você tira ponta, isso é grosar. Isso faz parte, é um procedimento da odontologia você fazer a grosagem. Mas você tem que fazer o ajuste de oclusão, você tem que botar esse cavalo para mastigar, você tem que botar os dentes dele em contato. Né? Ele tem que ter conforto para mastigar, não pode ter interferência no ciclo da mastigação. Você tem que saber diagnosticar um dente fraturado, né? Um abscesso, uma cárie que esteja causando um abscesso, né? Enfim, uma sinusite causada por um problema dentário que às vezes não está muito clara, precisa de um raio-x, tem que saber interpretar esse raio-x, assim como na ortopedia, na clínica, né? A Bruna lida aí com isso direto, né? Você fazer um diagnóstico num cavalo com cólica, onde que é a cólica, né? Se é intestino grosso, se é delgado, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, né? Saber auscultar, saber o que está acontecendo. Então, são coisas que têm detalhe, então não se aprende assim, não é uma coisa minimista, né? Tem que ser valorizado. E a gente aqui, deixar bem claro que eu trouxe esses profissionais, mas a gente sabe que o profissional de extrema importância nesse processo é o veterinário de campo. É aquele veterinário que é o que está lá na ponta, que vai ser o primeiro atendimento desse animal, e ele tem que ter instrumentos para fazer o diagnóstico inicial, o prognóstico, orientar o proprietário, até mesmo no encaminhamento para o especialista. Né? Então, eu sempre falava, a Bruna, por exemplo, que atende, realiza as cirurgias de cólica, eu sempre falei com os meus alunos, você pode não diagnosticar a origem daquela cólica, mas se você rapidamente perceber se ela é clínica ou cirúrgica, olha que maravilha. Né? Você já resolveu grande parte do problema para fazer o encaminhamento daquele animal. Divisor de água para salvar esse animal. Divisor de águas. E assim, eu gostaria só de falar, então, assim, a gente falou aqui, a gente está chegando em 3 minutos para encerrar a live, né? Passou rápido, aí a conversa foi muito boa, mas a gente aqui está falando que esse profissional, né, então, que a gente está falando, ele precisa de educação continuada. Sim. Ele precisa de um trabalho do conselho, ele precisa de um apoio.
Ele saiu da faculdade, ele precisa ser orientado quanto ao que ele, vamos dizer assim, o que ele pode fazer, se ele for responsável técnico, por exemplo, a gente fala muito hoje de responsabilidade técnica, a gente fala, poxa, o que o responsável técnico tem que fazer? Muita gente não sabe, não tem essa orientação. É sempre um curso de responsabilidade técnica amedrontando o profissional, dizendo assim, o que ele não pode fazer, o que dá errado, o que pode pegar para ele, mas o que ele tem que fazer para realmente ser valorizado naquele trabalho. Né? Então, dentro de uma clínica, seja de uma loja, de uma pet shop, de uma fábrica. Então, isso é importante. É essa educação continuada, esse programa. Então, a gente está falando aqui de, realmente, do veterinário ter a percepção do que ele... o veterinário ter a percepção da anuidade que ele paga. Né? E exatamente, ele ter essa percepção de um retorno do conselho ser a casa do veterinário. Ele se sentir como a casa dele. Né? E aí eu vou passar aí para os comentários finais de vocês. Queria agradecer muito a presença de vocês. Tá? Foi muito importante vocês aqui. Eu acho que o tema de grandes animais tem que ser falado, sim, porque nós temos veterinários no interior que se quem está no centro muitas vezes não se sente acolhido pelo conselho, imagina vocês e quem está mais para o interior ainda, né? Vocês estão no interior, estão na região serrana do Rio de Janeiro, e quem está mais longe ainda, né? Muitas vezes não se sente acolhido, né? Então, passar a palavra para vocês. O que a gente espera, principalmente, acho que é a valorização. A partir do momento que o veterinário é cuidado e entende isso, acho que a classe começa a ficar mais unida também e a gente consegue ir ajustando os pontos. E acho que o maior problema que hoje a gente tem aí foi o que a gente falou, a questão das universidades também. Acho que isso é muito importante para ser ajustado, porque a partir do momento que você joga esses alunos no mercado de trabalho e não tem valorização, vira essa cascata que a gente está vivendo aí hoje, né? Exato. E você, Maurício, o que você me fala? Isso, eu acho também isso. Tem que ter a valorização, uma atitude mais enérgica do CRMV com não veterinário também. Eu sei que já foi esclarecido assim, que não é um papel do CRMV, né? Que o CRMV ele é para fiscalizar o veterinário, mas eu acho que ele tem que dar uma força para o veterinário também. Porque aí, quando não é veterinário, você recorre a quem? A sindicato. O sindicato não funciona, nunca funcionou. Né? A gente sabe disso. Então, isso fica muito na mão do veterinário. Não, você tem que ir lá na polícia, ir atrás do cara, denunciar para o Ministério Público processar. Então, assim, eu acho que o CRMV também tinha que ter uma atuação nesse sentido. Né? Agora, a gente está também com as escolas técnicas, né? Com as escolas de formação de auxiliar veterinário. Né? Que é importantíssimo você ter auxiliares formados, auxiliares preparados para trabalhar junto com o veterinário. Mas há muita deturpação também. Tem auxiliares que resolvem que são veterinários, que vão fazer atendimento. Então, tem que ter um controle. Esses caras têm que estar sob a régide do conselho também. Exato. Assim como acontece no CREA, por exemplo. Eu sou formado técnico agrícola. Eu fiz o colégio, antes de fazer veterinária, eu fiz colégio técnico lá na Rural. Né? E quem rege a profissão de técnico agrícola é o CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. Né? Então, é um nível técnico que está sobre um conselho. Né? Está sob o conselho. Então, o nível técnico que serve a veterinária, ele tem que estar sob o conselho de veterinária. Ele tem que ser também regulamentado. Né? Ele tem que ter um conselho regulamentado e cuidando disso. E aí, Maurício, dos limites. Só para finalizar, a gente lembrar que há anos que a chapa vai se... Sai uns, entra outros. Muda umas cartas, mas o baralho é o mesmo. Então, a gente está com uma chapa nova. Nós realmente somos... Eles falam que eles são diferentes, o slogan da chapa 1. Nós, realmente, todos são novos, né, nessa área do conselho, mas são gestores públicos, pessoas que já trabalham, que têm experiência, que têm uma história profissional. Eu queria deixar isso bem claro para todo mundo que está assistindo. Nós realmente somos a chapa diferente, somos a chapa de oposição. A outra chapa troca 40%, 50%, mas o grupo, a direção, o grupo que comanda é o mesmo. Só para vocês terem uma ideia, em 2008 foi a única vez que teve uma chapa contra dos últimos anos aí,
Desde 2008 para cá, depois não teve mais, foi só chapa única, chapa única. Então a gente está realmente provocando essa discussão, trazendo à tona, tirando da zona de conforto, para realmente ver se a classe veterinária ganha com isso, né? Se a gente consegue ter um conselho efetivo realmente, se a gente consegue trazer mudanças, fazer diferente, né? Uma mudança saudável, uma renovação saudável. Não dá para ficar perpetuando o mesmo grupo por anos, por décadas, e a gente não ter realmente um resultado. Se tivesse tudo ótimo, tudo acontecendo maravilhosamente bem, a gente não estava nem se candidatando. Mas a gente está vendo que não está, os problemas vão se acumulando, as clínicas populares estão crescendo, estão aumentando, né, com preços irrisórios, as faculdades estão proliferando em progressão geométrica, e isso está acontecendo nessas gestões repetitivas que têm acontecido. Então, a hora de mudar, a hora é essa, e eu acho que a gente não pode querer de resultado diferente fazendo a mesma coisa. A gente só vai ter resultado diferente na vida quando a gente muda o modo de agir. E é isso que a gente está propondo aqui. Então, agradeço demais a presença de vocês, dois excelentes profissionais, né? Deixar bem claro que o veterinário de campo é fundamental no nosso trabalho aqui, nesse papel do especialista. O especialista não vai trabalhar sem o veterinário de campo, né? Então, isso é fundamental, né? Que o veterinário de campo é a mola mestre e a gente precisa desse profissional. Então, isso deixar bem claro. E o conselho tem um papel fundamental para dar educação continuada, capacitar esse profissional, coisa que a gente não tem visto hoje em grandes animais, né? A gente não tem visto nenhum programa de capacitação do conselho. Então, acho que isso é fundamental também para que a gente possa evoluir. Aqui tem o Thiago F. Matos. A Matos aqui botou uma questão também pertinente aqui, os concursos medíocres, né? Prefeituras fazendo concurso oferecendo R$800 como salário de veterinário por 40 horas. Isso é absurdo, é uma desvalorização absurda da nossa classe. Exatamente. Uma desvalorização absurda. A gente tem uma experiência grande em gestão, a gente sabe que tem que haver uma conversa madura, tanto com o legislativo, né? Falar, mas não vou me envolver em política. Não, o Conselho não é um órgão político. Ele tem que estar envolvido, sim. Ele tem que ir a Brasília, tem que ir no Poder Legislativo e conversar e mostrar realmente a importância desse trabalho, né? O que se ganha trazendo veterinários para a saúde pública, para a gestão pública, para as secretarias de saúde, para o desenvolvimento. Isso é fundamental, né? Esse trabalho técnico e político aliado, né? Para poder, mais uma vez, a gente volta à palavra mágica, que é o quê? Que a gente falou aqui, valorização do veterinário, né? A valorização do veterinário é fundamental. Então, isso vem de encontro a tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que é um tema muito importante também. A gente sintetiza, né, tudo que a gente falou aqui na questão, né, do atendimento popular, que a gente também cresceu demais nos últimos anos, né? A gente não é contra as políticas de bem-estar, deixar bem claro, os programas de castração, de jeito nenhum, mas isso tem que ser feito de forma ordenada para atender realmente a quem precisa. Exatamente. Né? Exatamente, para que atenda a quem precisa, isso sim. Mas não... Tem uma triagem para não chegar o cara no BMW levando o cachorro que ele adotou para castrar de graça. Exatamente, é isso aí. Né? Então, assim, o atendimento... Claro que vai acontecer, né? Se não houver um programa bem elaborado, vai acontecer. Né? E aí, mais uma vez, a falta de valorização de informação. Né? Então, isso é muito importante. Né? As associações, trazer as associações... A outra coisa, Maurício, que você tinha falado, né? O tempo está acabando aí, talvez a gente caia, mas vamos aproveitar ao máximo, que a conversa está boa. O Conselho não reconhece a profissão de odontologia veterinária? Não reconhece como especialização, mas sim como uma área da clínica.
né? O Conselho Federal não reconhece como uma especialização, uma especialidade da medicina Enquanto nos veterinária. Estados Unidos... Nos Estados Unidos isso já tem colégio, associação. Aqui tem as associações também. A gente tem duas associações, tem a ABOV, que é a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, que é de odontologia de pequenos animais, e tem a ABOE, que é a Associação Brasileira de Odontologia de Equinos, né? Mas assim, nós não somos ainda reconhecidos como especialidade, né, pelo CFMV, né? Então, não tem um colégio, né, de odontologia veterinária ainda. Quer dizer, há um caminho a ser traçado, né, tanto por uma associação quanto por outra, para se formar um colégio. Há uma série de etapas que tem que ser cumpridas, né, até se chegar a esse nível. Mas ainda não tem esse reconhecimento como especialidade. Exatamente. Então, é mais uma luta dentro dessa categoria, mais uma luta que a gente precisa travar aí mais para frente para, né, valorizar mais ainda esse trabalho que é tão bacana, né? Queria até aproveitar que está em público aqui, fazer um agradecimento ao Maurício, que ele foi muito generoso lá na Polícia Militar, levou o conhecimento para que a gente pudesse fazer pelo menos um trabalho básico lá com os animais. Ele foi para lá, ensinou, treinou, né? E a gente consegue desenvolver um trabalho, pelo menos fazer o básico lá, né, para poder atender os animais. Eu acho que é muito importante, né? Então, se hoje a gente tem uma odontologia veterinária dentro da cavalaria lá da Polícia Militar, a gente agradece bastante ao Maurício. Estamos à disposição. A satisfação. Bom, o papo está ótimo, mas a gente se comprometeu a não ser muito longo, né? Porque senão a gente vai... Hoje é sexta-feira, né? O pessoal vai acabar matar a gente aí. Mas foi muito bom. Eu adorei o papo, foi muito bacana. Bom, que eu sempre falo, mesmo que se porventura a gente não ganhe essa eleição, mas que a gente provoque, tire da zona de conforto as gestões repetitivas, né? Que como a gente vê, a gente não percebe o trabalho, que a gente possa no futuro, se a gente ganhar, melhor ainda, aí é uma promessa nossa, que vocês percebam o retorno da anuidade. E se a gente não ganhar, que a gente perceba também, né, vindo ao retorno dessa anuidade. Até porque depois que acabar essa eleição, estamos todos no mesmo barco. Sim. Né? Vamos ter que unir forças. Isso é que é importante. A gente está disputando duas chapas, né? Mas, né? E para finalizar, a gente está no mês da mulher. Bruna, aí, como é que é o trabalho? Você enfrentou alguma dificuldade em grandes animais, né? Muita gente pergunta isso. Hoje, para a mulher, na parte de grandes animais, existe ainda um grande tabu. Até que tem melhorado isso em todas as profissões. Hoje, veterinária mesmo, a maior parte são mulheres, né? Hoje, composto por mulheres. Mas a gente vê, eu não sofri tanto, não tenho uma experiência para contar. Inclusive, antes de vir para cá, ouvi falar muito mal daqui. Cheguei aqui, a realidade é totalmente diferente em relação a não vai para a Hortência, não teve nada disso. Mas vários relatos, vários estagiários que chegam aqui que não conseguem um estágio por ser mulher, ou algum emprego que foi recusado por ser mulher, na parte de reprodução, principalmente no interior do Brasil. E isso pois e a gente sabe que, embora a veterinária seja uma profissão hoje onde a maioria é mulher, né, a gente nunca teve uma mulher presidente do Conselho de Veterinária do Rio de Janeiro. Então, a nossa chapa traz a Márcia Rolim, né, que foi a primeira mulher também a comandar a vigilância sanitária. E aí a gente agora pretende, né, que ela seja a primeira mulher a comandar o Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro. E que ela possa atuar, né, na gestão do Conselho da mesma forma que ela atuou na vigilância sanitária, né, com várias inovações, concurso para veterinário, valorização da categoria, o fiscal voltar a ter orgulho de falar que era da vigilância sanitária. E a gente também, né? A gente cada vez tenha mais orgulho da nossa profissão, enquanto veterinário de grandes animais, de pequenos, na área de alimentos. O conselho é para todos. Por isso que a gente tem feito lives aí com todas as especialidades, né?
porque o conselho tem que ser um órgão não de clínico de pequenos, ou só de clínico de grandes, ou de fiscais, não. O conselho tem que ser um órgão para abraçar todas as categorias veterinárias e zootecnistas, né? Que é uma classe fundamental também dentro do conselho e que muitas vezes tem sido esquecida. Tá? Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, tá? E agradecer a todos que nos assistiram. Né? A live vai ficar lá no ar e a gente vai ficar no nosso Instagram, para quem não viu na íntegra, possa ver. Tá? Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Bruna. Boa noite, Maurício. Muito